Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Então, pessoal, passadinha rápida para comentar aqui com vocês a repercussão que teve o nosso vídeo falando sobre a nova mesa diretória da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, CGADB. Teve uma repercussão incrível aquele vídeo, quando naquele vídeo também nós falamos sobre o sistema da Assembleia de Deus, que a Assembleia de Deus implantou durante décadas, está aí, tá certo? E demos uma pincelada aí na origem da Assembleia de Deus, ok? As divisões causadas pela Assembleia de Deus que continuam até hoje. Inclusive, eu fiz uma live recente falando sobre esse assunto, respondendo aos comentários que muitas pessoas deixaram lá naquele vídeo. Muito bem. Nesse vídeo, resumidamente, eu vou mostrar que esse sistema é fato, ele existe, está aí. Porque eu fui desafiado nos comentários do vídeo em questão, quando a gente falou sobre a mesa diretora da Assembleia de Deus, certo? Da Convenção Geral. Muita gente foi lá nos comentários dizendo que o sistema que eu defendo, que eu combato, é coisa da minha cabeça. Então, resumidamente, eu vou neste vídeo mostrar a você, meu alienado pentecostal favorito, que esse sistema é uma realidade, é fato, está aí. Mas antes, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, ex-Assembleia de Deus, 30 anos de Assembleia de Deus, 16 anos como presbítero, hoje liberto do sistema da Assembleia para confrontar o sistema da Assembleia. Eu não estou presbítero porque não estou mais lá. Entenda de uma vez por todas. Eu sou presbítero por vocação, imposição de mãos, oração, chamada específica da parte de Deus. E como Paulo falou, os dons e vocações de Deus são irrevogáveis. Aprenda isso, filho, pelo amor de Deus. Então, o que acontece? Eu vou mostrar a você com alguns vídeos e esse sistema que a Assembleia de Deus implantou é fato, está aí, tá certo? O primeiro tópico do sistema da Assembleia de Deus se chama ditaduras. Veja esse vídeo e tire suas próprias conclusões. De antemão, se você tem compromisso, faça até sábado. A partir de sábado, nenhum membro desta igreja vai pregar em nenhuma outra igreja evangélica. Estão proibidas e proibidos também. Você tem púlpito, você tem 115 congregações. Quer pregar? Prega aqui. Pastores foram pregar, falaram, não tem problema, eu desligo do rol de membro. Solto. Se você tem casa, cuide da sua casa. Estou avisando. Você recebeu conjunto da mesma maneira. Quer cantar? Cante aqui. Aqui é que Jesus lhe chamou. Olha aí, aquilo que eu falei tanto aqui no canal sobre ditaduras assembleianas, quando o obreiro, o cantor, alguém relacionado com o ministério da Assembleia de Deus é cerceado no seu direito de ir e vir e fazer ou acontecer alguma coisa dentro da Assembleia de Deus. Você é cerceado na sua liberdade cristã. Você não pode ir para uma outra convenção, cantar lá, pregar lá, visitá-la, tá certo? Por quê? Porque os ditadores, donos das Assembleias de Deus, estão aí para lhe impedir de ir e vir e exercer a sua liberdade cristã. Então, ditaduras assembleianas existem. Isso é um fato, está aí comprovado. Segundo, as dinastias assembleianas. Neste vídeo eu mostro claramente que existem dinastias assembleianas e elas estão aí às claras, escancaradas, tá certo? Por exemplo, no Ministério de Madureira nós temos a dinastia dos Ferreira. No Ministério do Belém nós temos a dinastia dos Wellingtons. No ministério lá em Belém do Pará nós temos a dinastia dos Câmaras. Na ADVEC do Malafaia, nós temos a dinastia do Malafaia. Aqui em Pernambuco, nós temos também a dinastia dos Ailtons. E por aí vai. Então, além das ditaduras que nós temos dentro do sistema, nós temos também as dinastias. Isso está comprovado exaustivamente em muitas convenções. E eu já fiz um vídeo aqui falando sobre essas dinastias que passa de pai para filho, tá certo? Inclusive, eu tenho até vídeos gravados aqui, onde, dentro dessas dinastias, o pastor presidente da denominação passa o comando para o seu filho
filho. Quando não tem filho, passa o comando para o seu genro. E quando não tem nem filho nem genro, passa o comando para o seu neto. Então essa é a recomendação. Estou lhe passando a responsabilidade. Você vai cumprir. Seja homem que anda na lei do Senhor. Seja mulher que anda na lei do Senhor. Não desvie, porque com esse conceito, tu não tão somente irá para o céu, mas vai levar esta igreja também para a glória. Então, está a palavra de Deus aqui, todo passando aqui a palavra. Estou lhe passando o direito, a finança. É impressionante, as dinastias estão aí funcionando a todo vapor. Só não percebe isso quem não quer enxergar. É o pior cego, né? Pior cego é aquele que não quer ver. No terceiro ponto, nós temos os nepotismos dentro das Assembleias de Deus. Eu já mostrei isso aqui, eu vou provar que existe nepotismo, ou seja, dentro dos templos centrais de muitas das convenções, os melhores departamentos são sempre ocupados pela família do pastor presidente. Veja esse vídeo e tire suas próprias conclusões. Eram perseguições. Você, como trabalhou na igreja, logicamente fazia o pagamento. Você sabe dizer o salário do pastor aí, está abrangendo tudo? Tudo. Olha, o salário de contra-cheque dele gira em torno de 102 salários mínimos. Mas, se formos levar em consideração os carros blindados, o cartão corporativo, gira em torno de quase 200 mil reais. A renda dele, o que Quase a igreja... 200 mil. Sabe dizer se o filho dele também recebe alguma remuneração da igreja? Recebe mais de 50 mil reais em contra-cheque, mas também recebe cartões corporativos e outras benesses que vai em torno de 100 mil reais. Apartamento, pagamento do apartamento dele, outras coisas. A esposa também do pastor presidente também recebe? Recebe como funcionária, recebe. Em torno de quase 15 mil, 20 mil reais. A família do pastor, toda a família, incluindo filhos, incluindo genro, nora, irmãos, todas elas trabalham na igreja? Quase todos recebem, né? Recentemente a irmã Ana Cláudia, que é a esposa, era filha do pastor, era chefe do departamento de psicologia da igreja e recebia um salário de quase 9 mil reais. O esposo dela, irmão José Hildo, assessorava o pastor, o gabinete do presidente, e recebia salário de aproximadamente 8 mil reais também. Isso é fato. Muitas pessoas têm se comunicado comigo de várias localidades desse Brasil falando a mesma coisa, que dentro dos templos centrais, a maioria dos cargos comissionados nos templos centrais, os melhores departamentos, são sempre ocupados pela família do pastor. É a esposa do pastor liderando as mulheres, é o filho do pastor como vice-presidente, é fulano, cicrano e bertano que fazem parte do rol da família do pastor, ocupando os cargos eclesiásticos ou comissionados dentro do templo central, e outra, os cargos de confiança do pastor presidente. Isso é fato em muitas das convenções. O quarto ponto é justamente as disputas pelo poder que nascem envolvidas dentro desse sistema. Tá entendendo? Muitos deles, querendo ocupar determinados cargos ou até mesmo lideranças dentro das Assembleias de Deus, começam a promover disputas pelo poder. A gente viu isso em Santo André, inclusive esse caso de Santo André foi parar na justiça. Estão lembrados? Nós estamos com o pastor Rogério. Pastor Rogério, aqui é uma manifestação, um culto também, uma manifestação. Isso. A igreja está com as portas fechadas, é isso, pastor? A igreja está com as portas fechadas, as suas atividades presenciais vetadas, né, pelo senhor Leandro. O pastor que está no momento na presidência aí, que é genro do pastor que faleceu, por que ele fechou a porta? Porque eu não tinha visto ainda na minha carreira de jornalista aí, uma igreja fechar as portas para os membros não cultuarem, pastor. Devido às manifestações de uma parte dos membros, né,
pelo pedido legítimo de eleição para uma sucessão presidencial, né? Devido a isto, ele entendeu e argumentou que não estava havendo segurança de culto, devido às manifestações. Mas ele tinha algum risco, alguma situação que colocasse em risco a segurança? A gente imagina que ele tivesse... o que eu vejo nos vídeos enviados ao Viva ABC é que os membros estão pedindo eleição, e não como se fosse aí um império, que é sucessão de pai para filha, ou alguma coisa assim. Aí os membros têm passagens para a gente que gostaria que tivesse uma eleição para o novo presidente, é isso? Exatamente, é isso. O único pedido da membresia da igreja é que seja feita uma eleição segundo os ritos do Estatuto Legítimo da Igreja, que rege que haja uma eleição com aprovação de 2/3 da membresia. E esse hino faz parte da... Glória a Deus. É o hino que nós fomos chamados para cantar nas praças. Aleluia. É o hino que nós fomos chamados para cantar nas cadeias. Aleluia. É o hino que nós fomos chamados para cantar nos cruzamentos. E a igreja não recua. 1, 2, 3. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Outro caso também foi a Assembleia de Deus de Colombo. Disputas pelo poder, o pastor presidente não queria deixar, porque aquela cadeira da presidência parece que é maldita, irmão. E muita gente não quer deixar a presidência da instituição. Todo mundo aí, eles não deram nada. Agora vocês não têm direito de quebrar nada aqui não. Chama minha cara. Eu não tô filmando seu rosto. Você não tá filmando nossa, assim como tá direito de filmar seu rosto. Aí é problema teu. A índole de quem quebrou ali é vagabundo. Respeita. Respeita a igreja de Deus. A igreja pertence à convenção do Ministério de Colombo. Vocês são tudo baba-ovo do Edilson Siqueira, rapaz. Rapaz, só me respeita. Baba-ovo do Edilson Siqueira. Abaixa o seu dedo. Não abaixa não, não abaixa não. Eu mando ele prender. Tá chegando todo mundo aí. Eu mando ele prender. Mais uma vez a turma do Edilson ataca, ó. Igreja cheia de viatura da polícia. Outro problema também foi a Assembleia de Deus lá de Curitiba, que também foi parar na justiça, onde o pastor presidente milionário comprou um apartamento de 3 milhões de reais. E a gente falou sobre isso aqui. Então, disputa pelo poder dentro da Assembleia de Deus é fato, e contra fatos não há argumentos. Quero convidar aqui o pastor Rogério Marchiori, até aqui à frente. Meu Deus. Está respondendo pela coordenação da Márcia, um empresário de cidade, um homem de Deus, e a partir desta data ele está sendo empossado de dirigente interino desta congregação. Eu vacinei lá. Vai lá perto do cinema. Vai lá perto do cinema. Vai lá perto do cinema. Vai perto do cinema. Irmão, só um minuto. Não está me dando qualquer direito de defesa. Você vê como que é. Estou pedindo. Qualquer direito de defesa. 20 anos esperando a construção da igreja e essa palhaçada aí. Eles simplesmente o que eles fazem? Troca de pastor para tampar o buraco para a igreja não ser construída. O senhor é o presbítero da igreja. Não
Tudo é uma mentira. Aqui, filma lá. Onde é que estão os filmadores? Filme lá que está querendo. Palhaçada, pastor Wagner veio mandar a igreja a mudar de pastor só para não continuar a igreja porque a poderia. 20 anos se esperando aí a construção para fazer essa palhaçada aí. Igreja besta! A igreja toda revoltada. A igreja toda na Não vamos aceitar essa palhaçada. É fácil trocar de pastor e não construir a igreja. 20 anos esperando a igreja para ser construída. A igreja não recebe! A igreja não recebe! A igreja não recebe! Meus irmãos, nós vamos orar. Que palhaçada, pastor Wagner, meu Deus do céu! E o quinto ponto desse sistema da Assembleia de Deus, lamentavelmente, é a corrupção moral que a gente vê escancarada a cada semana. A gente posta um escândalo envolvendo pastores, presidentes, pastores, cantores. É como se o sistema estivesse envolvido com isso. Escândalos morais. Veja esse vídeo, tire suas próprias conclusões. Vagabundo! Viu? Safado! Vem cá, Tiago. Vem cá, irmão. Tira ele daqui. Ele acabou com a minha família! Ele acabou com a minha família! Calma, mãe. Calma, mamãe. Provas. Amanhã eu estou no juiz com essas provas, viu? Contra você. Viu? Pastor Martim, o senhor sabe dessa história já. Gesiel acabou de me dizer que o senhor já sabe, certo? Eu quero que o senhor tome as providências, ou então esse caso vai ou esse caso vai tomar proporção nacional. Tá ouvindo? Você está acabado quando deportar ele do cargo, viu? E ainda vai pagar por tudo. Hipócrita. Redes sociais todas vão saber dessa sua conversa imunda que você teve com a minha esposa, seu imbecil. Viu? Pelo amor de Deus, Eu gravo tudo. Pode gravar. Eu gravo tudo. É verídico. Eu sou um cidadão dessa cidade. Eu tenho direito de falar aqui. Eu voto aqui. Eu voto aqui. E eu tenho direito de falar. Viu? Você, viu? Não merece o cargo que tem. Você não merece. Vamos sair. Meio-dia 11, deixa eu voltar com a Rafa Vitiello que vai falar sobre o caso do pastor. Tem novidades do caso do pastor que foi preso em Valinhos, suspeito de compartilhar material de pornografia infantil. Tem novidades por aí, Rafa? Isso mesmo, Vitão. Então, como eu disse agora há pouco, ele foi preso na sua própria casa, né? Esse pastor de 58 anos, que fica no bairro Jardim Santo Antônio, na cidade de Valinhos, como você mesmo disse. Ele já tinha esse histórico com esse tipo de crime, mas ele ainda não tinha sido pego em flagrante, Vitão. Segundo informações dos serviços de inteligência da Polícia Federal, que eles conseguem analisar quem está vendo esse tipo de conteúdo, quem está acessando esse tipo de conteúdo de pornografia infantil e também juvenil. Segundo essas informações, através desses serviços de inteligência da Polícia Federal, eles conseguiram perceber que esse pastor, ele baixava essas imagens pela manhã, pelo início da tarde, e acabava deletando, excluindo essas imagens e esses vídeos na parte da noite e também de madrugada. Então, por esse motivo, ele ainda não tinha conseguido ser localizado, pego em flagrante. Então, vendo essa
tendo acesso, né, a essa informação que esse pastor então deletava, excluía diariamente esse conteúdo, então a Polícia Federal foi ontem até a casa desse pastor lá no Jardim Santo Antônio, na cidade de Valinhos, e na hora que eles chegaram, o pastor inclusive estava vendo essas imagens de pornografia infantil, e aí ele até tentou apagar, ele estava em um aplicativo no computador e no celular, e ele tentou apagar rapidamente, então quando a polícia chegou, não conseguiu, e aí então ele foi pego em flagrante. A gente não tem indícios que esse pastor, ele fazia, né, cometia esse crime de então fazer essas gravações, de gravar esses atos sexuais com menores de idade, mas ele então compartilhava e ele também armazenava esse material. A gente já noticiou aqui com muita tristeza sobre esse sistema da Assembleia de Deus, esse quinto ponto dos escândalos morais, que está entranhado em muitas das convenções assembleanas. Muita gente está nos púlpitos pregando, mas estão mortos espiritualmente. Tem até uma mensagem do pastor Elienay Cabral pregando em uma convenção aqui em Pernambuco, e ele pregou que estava em um determinado lugar pregando e sentiu um peso no meio dos irmãos. Era um peso que ele não sabia explicar. Ele perguntou a Deus o que é que estava acontecendo, e Deus falou ao seu coração, ao seu entendimento, que havia alguém ali no púlpito em pecado. Vocês estão lembrados desse vídeo? Eu não sabia explicar. Eu orei, Deus, Senhor, o que está acontecendo aqui? A igreja estava convivendo com um homem adúltero no púlpito da igreja. Anos e anos enganando a igreja. Ninguém engana Deus. Pode enganar as pessoas, mas a Deus ninguém engana. Porque de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Então, assim, eu fui desafiado a provar que o sistema existe, o sistema está aí. Fiz isso de forma muito resumida, pois eu tenho uma série de vídeos aqui no canal falando sobre esse sistema da Assembleia de Deus. O link eu vou deixar aqui no card para você entrar lá, conhecer minuciosamente esse sistema e procurar confrontá-lo pelas escrituras, palavra de Deus. Conheça o sistema, irmão. Confronte o sistema. Não seja conivente com o sistema, porque a grande maioria esmagadora dos crentes assembleanos sabe que esse sistema é real, mas não procuram confrontá-lo porque são coniventes com estes líderes religiosos que estão em pecado em cima do altar. A minha missão aqui é confrontar o sistema. Eu não ataco pessoas, eu ataco o sistema. Agora, se você está defendendo pessoas que estão ligadas ao sistema, a minha apologética vai confrontar você também, entendeu? Eu não tenho nada contra a Assembleia de Deus, irmãos, eu tenho tudo contra o sistema que ela implantou durante décadas. Ditaduras, dinastias, nepotismos, disputa pelo poder e corrupção moral. São esses os 5 pontos que compõem o sistema da bleia do reino de Zeus, porque de Deus isso não faz parte, ok? Mas eu gostaria de saber aí a sua opinião, o que é que você acha disso tudo? Você acha que eu tô inventando coisas da minha cabeça? Você acha que as matérias que eu postei aqui é coisa da minha cabeça? Você acha que esse sistema de 5 pontos não existe dentro da Assembleia de Deus? Deixe seu comentário aí. Agora, deixe seu comentário com alguma prova de que eu estou inventando coisas, ok? Mas se você concorda com o que eu postei aqui na matéria, deixe comentário aí também, me ajudando e fortalecendo o nosso trabalho em nome de Jesus Cristo, ok? Uma vez mais eu lhe agradeço. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Deus abençoe e até a próxima.